A nova edição nasce de muito trabalho, de muita escuta, de muita troca. Foram bem importantes para a sua realização as críticas, as sugestões, as dúvidas, os relatos das práticas de professoras e professores. Nosso agradecimento e o desejo de que possamos continuar a aprender em conjunto. A autoria da coleção é de professoras e formadoras que compreendem o livro didático como um instrumento de diálogo com diferentes realidades, respeitando os saberes e os fazeres docentes. Uma das principais mudanças desta edição é a adequação da obra à Base Nacional Comum Curricular. O trabalho com ela permitirá o desenvolvimento das competências gerais, das competências da área de linguagens e das competências específicas do componente língua portuguesa. Contribuirá também para a aquisição e o desenvolvimento das habilidades consideradas obrigatórias nos anos finais do ensino fundamental em língua portuguesa. Essas competências e habilidades estão cuidadosamente indicadas capítulo a capítulo, favorecendo a visão de percurso que os estudantes e as estudantes realizarão. A obra avança também no compromisso com os multiletramentos, trazendo práticas contemporâneas com textos de diferentes linguagens, diversas mídias e pluralidade de perspectivas culturais, incluindo a valorização das culturas juvenis. Para isso, além do livro impresso, há no portal um conjunto de recursos de apoio ao trabalho docente, sequências didáticas, propostas de acompanhamento das aprendizagens, plano de desenvolvimento do curso, projetos integradores, orientações para o uso de áudios, vídeos, videoaulas, enfim, todos os objetos digitais que integram a obra. Conectada com os interesses e as necessidades das e dos adolescentes de hoje, a obra tanto promove o desenvolvimento das habilidades necessárias ao leitor e ao produtor de textos contemporâneos, como de competências necessárias para a vida, as chamadas competências socioemocionais, em atitudes como autoconhecimento, colaboração, abertura para o novo, criatividade, pensamento crítico. Para facilitar o planejamento docente, os volumes agora se organizam em 4 unidades, com 3 capítulos cada uma. Um capítulo voltado para o eixo de leitura e produção textual, com gêneros das diferentes esferas ou dos diferentes campos de atuação previstos na BNCC. Um outro voltado para o trabalho com as práticas no campo artístico literário, com foco na formação do jovem leitor de literatura. E um terceiro com os estudos de linguagem. Assim, cada unidade abarca em um bimestre o trabalho com todos os eixos previstos na base. Nos capítulos que trabalham com o eixo da leitura e produção, são abordados temas de interesse dos estudantes que também são significativos para o preparo para uma participação protagonista e cidadã. Para tanto, são abordados gêneros de textos que são próprios de práticas dos campos de atuação da vida pública, de estudo e pesquisa, e também do campo jornalístico-midiático. Os textos para leitura têm dupla finalidade. A primeira é garantir acesso a informações e opiniões sobre o tema abordado no capítulo, possibilitando aos e às estudantes conhecer diferentes perspectivas e ampliar seus saberes sobre ele. E a segunda finalidade é estudar aspectos relevantes sobre os textos que colaboram para a construção de sentidos
e também favorecem uma melhor compreensão das intencionalidades do discurso construído pelos autores. As atividades de leitura se organizam em diferentes modalidades didáticas. Uma delas é a leitura colaborativa, feita coletivamente com a mediação do professor enquanto a leitura acontece. Outra modalidade proposta é a leitura individual, seguida de roda de conversa, que supõe a divisão de grupos de trabalho que leem diferentes textos para, em seguida, discuti-los. Essas diferentes modalidades favorecem a aprendizagem colaborativa de procedimentos de leitura e o desenvolvimento de capacidades importantes para o exercício do pensamento crítico. As propostas de produção de textos atendem às recomendações da base. No que se refere à diversidade de situações comunicativas, que sugere gêneros em diferentes linguagens e mídias, representativos de diferentes culturas, nos mais variados campos de atuação, a obra traz propostas de produção de cartazes publicitários, podcasts, infográficos, debates, abaixo-assinados, artigos de opinião, reportagens impressas e audiovisuais, entre tantos outros gêneros. Esses gêneros são estudados em seus diferentes aspectos, de modo a preparar os e as estudantes para produções mais qualitativas. A produção de textos é tratada como um processo enunciativo que envolve reconhecer o contexto de produção, para quem e para que se escreve, elaborar e tratar o conteúdo a ser abordado, que envolve saber mais sobre o que se vai escrever e, portanto, envolve uma pesquisa sobre o tema, planejar como será organizado o texto, elaborá-lo e revisá-lo. Nas práticas do campo artístico literário, estudantes poderão experimentar a descoberta, o estranhamento, a significação com análise contextualizada de formas e recursos artísticos e poéticos, bem como a autoria, de modo que todo o processo resulte em um conjunto de conhecimentos significativos e diferenciados, porque mediados pela experiência estética. Em cada volume, sempre os capítulos 2, 5, 8 e 11 serão voltados às práticas no campo artístico literário. Os capítulos 2 e 5 trabalharão com gêneros em que predominam o narrar. Já os capítulos 8 trarão gêneros da poesia. E os capítulos 11 abordarão os trânsitos entre a literatura e o teatro. A diversidade na escolha desses textos é um compromisso com a ampliação de repertórios. Foram escolhas que, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, buscaram garantir que estudantes tivessem experiências com diferentes gêneros, estilos, autores e autoras, contemporâneos de outras épocas, regionais, nacionais, portugueses, africanos e de outros países, contemplando tanto o cânone, a chamada literatura universal, como a literatura juvenil, a tradição oral, o multissemiótico, a cultura digital e as culturas juvenis. Além da abordagem de recursos da língua e das linguagens nos capítulos de leitura e produção, e também nos de literatura e outras artes, são ofertados os capítulos com foco no eixo Estudos de Língua e Linguagem, que tratam de forma sistematizada conhecimentos linguístico-gramaticais, textuais e discursivos. Esses conhecimentos são abordados na perspectiva do uso, o que significa que o fenômeno ou o tópico gramatical estudado é observado em textos que circulam socialmente. Com essa abordagem, sempre que pertinente, damos destaque às variedades de uso
para além do uso considerado pela variedade urbana de prestígio. Vamos conhecer um pouco mais dos recursos disponíveis no portal e que integram a coleção. Em diálogo com capítulos do livro impresso, os projetos integradores permitem a parceria entre literatura e artes, com a possibilidade de que outras atividades significativas sejam vivenciadas com mais protagonismo docente e discente. A obra também apresenta um conjunto de sequências didáticas que visam a ampliação e ao aprofundamento do trabalho proposto nos capítulos que compõem cada volume. Por exemplo, no volume 9, o capítulo 1 propõe uma discussão sobre o fenômeno da fake news na atualidade, especialmente na esfera da divulgação científica. Já a sequência didática sugerida amplia essa discussão sobre o fenômeno em outras esferas, como a esfera da cultura, da saúde, da política, propondo uma roda de conversa sobre textos que possibilitam refletir sobre as consequências desse fenômeno em nosso dia a dia e também sobre as possíveis ações de combate a ele. A obra Singular e Plural favorece o estudo da língua de forma mais dinâmica, diversa e prática, em sintonia com os interesses dos e das estudantes. Acreditamos que ela será um forte apoio para o seu trabalho em sala de aula.